Então vamos lá, preste atenção aqui. São dissolvidas 200 gramas de cloreto de sódio em água. Então tá aqui, massa do soluto, 200 gramas. Em água suficiente para 2 litros. Volume, 2 litros. Qual a concentração comum dessa solução? Tá aqui a fórmula, ó. Concentração comum é igual à massa do soluto, que vai ser 200 gramas, dividido pelo volume, que é 2 litros. 200 dividido por 2 dá igual a 100 gramas por litro. Essa questão é difícil? Não. Não é, né? O grau dela, gente, o grau de dificuldade dela é fácil. Você sabe que a gente tem questão fácil, médio e difícil. Albério, o que é uma questão média? Preste atenção. Geralmente, as questões médias, ele dão o valor da concentração, dão o valor do volume e quer que você ache a massa. Então, a gente tem que ficar atento. Como eu já falei, nessa formulazinha, ele pode pedir a massa, o volume ou a concentração. E a questão, a gente tem que ler ela mais de uma vez para a gente poder interpretar. E se a gente for circulando os valores, certo? Os dados ficam um pouquinho bem mais fácil. Então, o resultado dessa questão é 100 gramas por litro. Quem acertou aí essa questão? Todo mundo errou? Não, eu acertei. Certo, vamos para a próxima. Ó, eu não tenho como ver o chat, tá? Eu vou perguntar e eu queria que alguém respondesse. Se você já respondeu uma vez, deixa o outro colega participar, que eu quero ver a participação de você. Ó, 300 gramas de açúcar foram adicionadas. Eu queria que alguém me dissesse se açúcar é soluto ou solvente. Hein? Açúcar é soluto ou solvente? Soluto. 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 Então, massa do soluto, 300 gramas. For adicionada uma certa quantidade de água. Ó, ele não disse qual era a quantidade de água. O volume ele não disse. Obtendo-se uma solução de 60 gramas por litro. Qual o volume dessa solução em ml? Ele não quer saber o volume em litros. Aqui eu coloquei em litros. Ele quer saber o volume em ml. Então vamos raciocinar o que foi que a questão deu. Ele deu a massa do soluto, que é M1, que é o açúcar, 300 gramas. Deu a concentração, que é 60 gramas por litro, como vocês estão vendo. E ele quer saber o volume. Lembrando, se o valor está em gramas, é a massa. Se o valor está em litros, é o volume. Se o valor está em gramas barra litros, é o valor da concentração. A fórmula é a mesma, só que os valores que a questão trouxe é diferente. Ó, ele trouxe o valor da concentração, que é 60. Então eu já substituo aqui, ó, 60 é igual massa do soluto, 300. O que é que eu faço aqui agora, ó? Produto dos meios pelos extremos. É a famosa regra de 3 que a gente chama. A gente vai colocar um denominador 1 aqui para poder fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar 60 vezes V, que pode ser um X, um Y, não importa. E 300 vezes 1, que é como se fosse um denominador 1 aqui. 60 vezes V dá 60V. 300 vezes 1 dá igual a 300. Achando o valor de V, eu tenho o seguinte: 300 dividido por 60 é igual a 5 litros. Porque 300 dividido por 60 é igual a 5. Só que agora eu vi aqui uma coisinha, que essa questão está pedindo em ml, não é em litros.
a gente tem que ficar atento às alternativas. Essa questão não tinha alternativa, mas lá ela vai dizer se ela quer em litros, se ela quer em ml. Aí eu pergunto para vocês, quantos ml é 1 litro? Mil. Eu vi uma pessoa miando aí, bem baixinho. É 1.000? 1000. 5 Então, no caso, para a gente poder transformar esses 5 litros em ml, eu vou multiplicar por 1000. 5 vezes 1000 dá igual a 5.000 ml. É a resposta correta dessa questão aqui. Tudo bem? Beleza? Dando continuidade. O outro tipo de concentração que a gente estudou, que também vai ser cobrado na prova, é concentração molar, que pode ser chamado também de molaridade, tá? Como é que a gente acha a molaridade? Preste atenção. Nós temos duas formulazinhas aqui. Se a questão te der o número de mols, você pega esse número de mols e divide pelo volume. Nesse exercício não tinha, mas na prova vai ter. Lá na prova vai ter uma questão que ela já vai trazer o número de mols e vai trazer o volume. Aí é só você pegar o número de mols e dividir pelo volume, tá? Agora, se a questão não trouxer o número de mols, se ela não disser qual é o número de mols, a gente vai usar essa segunda fórmula aqui. O que é que diz essa segunda fórmula? Molaridade é igual a massa do soluto, que é em gramas, dividido por massa molecular, esse M1, que é maiúsculo, quer dizer massa molar ou massa molecular, que é a massa da molécula que a questão vai trazer, multiplicado pelo volume que tem que estar em litros, tá bom? Essa é a fórmula que a gente trabalha com molaridade. Como eu já falei para vocês, nessas questões eu não trouxe nenhuma que trazia já o número de mols. Então, por isso que a gente utilizou a segunda fórmula. Mas lá na prova vai ter questões que vai ser mais fácil. Ela vai trazer o número de mols, aí você vai só dividir pelo volume para poder encontrar a resposta. E vai ter questões assim que eu estou falando para vocês, que automaticamente vai ser para vocês usarem a segunda fórmula. Preste atenção. Vamos ler esse primeiro exemplo. Qual a concentração molar? Ou qual a molaridade? Então, se está pedindo molaridade, eu jamais posso usar a fórmula da concentração comum aqui. Já vai ser outro tipo de concentração, tá? Qual o título da solução? Título não tem nada a ver com molaridade, então eu não posso usar a fórmula da molaridade. Vocês têm que entender isso, que para cada tipo de solução tem uma fórmula diferente. Olha o que é que diz aqui. Qual a concentração molar de uma substância aquosa de ácido sulfúrico? Para poder melhorar para vocês, que eu não fiz assim no exercício, quando eu disser o nome da substância, pode ser ácido sulfúrico ou pode ser qualquer outra, entre parênteses, eu já vou colocar qual é a fórmula do ácido sulfúrico, que eu coloquei aqui embaixo na resolução. Ó. A fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. Como aqui não tinha, vocês teriam que pesquisar qual era essa fórmula. Mas por que, Albério? Porque a gente, nessas questões de molaridade, a gente trabalha com a massa molecular. É a massa da molécula, que eu vou já revisar para vocês como é que a gente faz para poder encontrar, tá bem? Então, qual a concentração molar de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, sabendo que foram dissolvidos, ó, toda substância que é dissolvida é soluto. Tudo que foi dissolvido é soluto. Dissolvido o quê? 49 gramas do ácido, tá aqui, massa do soluto, 49 gramas do ácido em 2 litros de solução. Tá aqui, 2 litros de solução é o volume, tá bom? Como é a fórmula? Molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molecular vezes o volume. Alberto, nessa questão tu não deu a massa molecular. Realmente eu não dei, mas na prova vai ter.
Ou vai ter a massa atômica de cada elemento para vocês procurarem, ou então já vai estar a massa calculada para poder ficar mais fácil, tá bom? Ó, como é que eu acho a massa molecular desse ácido sulfúrico, H2SO4? Lembrem de uma coisa, que lá na tabela periódica, cada elemento desse que forma a molécula tem a sua massa atômica. Por exemplo, a massa do hidrogênio é 1, a massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16. Só que quando esses elementos se juntam e formam as moléculas, aí a gente tem que calcular a massa completa deles. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Todo mundo aqui preparado e olhando aqui para embaixo do H2SO4. Tá aqui do lado esquerdo. Preste atenção, o que foi que eu fiz? Eu peguei a massa do hidrogênio, que foi 1, e multipliquei por 2. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios. Mais a massa do enxofre, que é 32, multipliquei por 1. Por quê? Porque quando não tem índice, o índice é 1. 32 vezes 1. Mais a massa do oxigênio, que é 16, multipliquei por 4, porque na molécula eu tenho 4 oxigênio. Então, é assim que se calcula a massa molecular. Por exemplo, se eu dissesse para vocês para calcular a massa molecular da água, como é que a gente fazia? A água é H2O. Pega a massa do hidrogênio, que é 1, multiplica por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios na molécula. Mais a massa do oxigênio, 16, vezes 1, porque eu só tenho um oxigênio na molécula. Depois que eu multiplico, eu somo as duas situações. Para tornar mais fácil para vocês na prova, eu vou disponibilizar a massa atômica de cada elemento que vocês vão utilizar aqui, tá? Porque no Enem, na prova do vestibular, eles têm que trazer. Vai ter questões que a massa já vai estar calculada, vocês só vão substituir. E vai ter questões que vocês vão precisar fazer esse cálculozinho simples aqui. Essa soma e essa multiplicação para poder achar a massa da molécula, tá bom? Então vamos lá, vamos para a fórmula. Tá bem aqui, ó. Molaridade é igual a massa do soluto, que é 49, dividido pela massa molecular. A questão não tinha trago essa massa, foi eu que calculei agora, que é 98, vezes o volume, que é 2. 49 dividido 98 vezes 2 dá 196. Então, molaridade é igual a 49 dividido por 196, que dá igual a 0,25 mols por litro. Só isso, não tem outra coisa para fazer, não. Então, lembrem-se que na prova eu vou disponibilizar a massa atômica de cada elemento, ou então vou disponibilizar essa massa já calculada para poder ficar mais fácil. Essa massa molecular ela é chamada também de massa molar. Vão fazendo as anotações de vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão. Qual a molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas de ácido clorídrico? Ó, essa questão aqui já trouxe a fórmula, ácido clorídrico, dissolvidos em água até completar 2 litros de solução. Então, vamos lá. Ele também quer saber a molaridade. A massa do soluto está bem aqui em gramas, 36,5. O volume, 2 litros, que é o que eu estava procurando. Eu precisava calcular a massa do NaCl. A massa do hidrogênio é 1 e a massa do cloro é 35,5. Como ambos têm índice 1, eu só vou somar. 1 mais 35,5 é igual a 36,5. Possa ser que alguém tenha usado só o 36. Não tem problema. O resultado fica aproximado, tá bom? Mas toda vida quando a gente se tratar do cloro, a gente sempre tem que usar 35,5 como a massa dele. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei a molaridade, como vocês estão vendo aqui, é igual massa do soluto, 36,5, dividido pela massa molecular, que é a massa da molécula, 36,5, vezes o volume, que é 2, que é em litros, como vocês estão vendo. Olha como ficou fácil.
Aqui, gente, eu posso cancelar. 36,5 dividido por 36,5 dá 1. O resultado fica 1 sobre 2, que 1 dividido por 2 dá igual a 0,5 mols por litro. Muito fácil essas questões de molaridade que eu passei para vocês. Caso vocês não tenham entendido ou não tenham feito corretamente, vocês precisam refazer para poder ficar mais fácil vocês compreenderem. Lembrando que esse material eu vou estar disponibilizando para vocês já já lá na plataforma, tá bom? Lá no Classroom. Próximo. Diluição de solução. O que é diluir? Diluir, galera, é dissolver, é acrescentar mais água. Então, por exemplo, se eu tenho um copinho com água e coloco uma colher de açúcar, a gente consegue dissolver numa concentração bacana. Agora, se eu quiser diluir essa solução que eu já tenho, eu vou acrescentar mais água dentro dela. É o que a gente chama de diluição, tá? E na diluição, a gente tem o quê? Uma molaridade inicial, um volume inicial, uma molaridade final e um volume final, tá certo? É interessante que vocês leiam com paciência e com calma, porque é necessário vocês entenderem qual é esse valor. Lembrando que as questões vão ter alternativas e se vocês não conseguirem colocar os valores corretos, vocês vão substituindo até encontrar a resposta correta, tá bom? Mas, geralmente as questões são assim. Acrescenta-se 100 ml de água a. Então, isso que eu vou acrescentar já é um volume final, certo? Já é um volume que eu já vou ter uma solução e dentro dessa solução eu vou acrescentar mais água. E muitas questões fazem a perguntar quanto foi acrescentado. Então, qual o volume final? Né? Porque também a gente tem isso. Então, é bom a gente ficar atento nessas questões. Olha aqui esse exemplo. Em 300 ml de uma solução de cloreto de sódio, aqui já está dizendo para a gente que nós temos uma solução de 300 ml, é um volume, de cloreto de sódio a 0,2 molar. São os dados iniciais, certo? Dados iniciais. Foi adicionada água suficiente para fazer 1 litro de solução. Então, a gente já tinha 300 ml de água e a molaridade era 0,2, tá bom? Esses são dados iniciais. E aí está dizendo que depois disso foi adicionado água suficiente para completar 1 litro de solução. Não tem um número, mas eu tenho um volume final, que é 1 litro. Findou em 1 litro. Eu tinha 300 e voltou para 1 litro. Então, eu tenho um volume final. Qual a molaridade da solução final? Alberto, o que é que acontece com isso? Preste atenção. Vou pegar um suquinho de pacote e aí lá vai dizer assim, faz 1 litro. E geralmente os suquinhos de pacote são 20 gramas. Quando a gente coloca 1 litro, a concentração é 20 gramas. Agora, se eu colocar mais água, essa molaridade vai diminuir. Ela passa de 20 gramas e passa a ser 10 gramas. A quantidade de mols dissolvida dentro delas acaba diminuindo, que é o que acontece aqui na diluição. Então, vamos lá. Eu tenho o meu volume final, como eu falei para vocês, que é 1 litro. Eu tenho a minha molaridade inicial, que é 0,2 molar. Eu tenho... Peraí, que ficou aqui ruim. Deixa eu só ajeitar. Voltando. Então, como eu falei para vocês, eu tenho um volume final, que é 1 litro. Antes era 300, mas a questão me disse que a gente colocou água suficiente para poder fazer 1 litro da solução. Eu tenho também a minha molaridade inicial, que é 0,2 molar. Ele quer saber qual é a molaridade final, que é M2. E eu tenho também o meu volume inicial, que é 300, tá? Dados iniciais, 300 ml, que é o volume,
Molaridade inicial, 0,2 molar. Volume final, 1 litro de solução. E ele quer saber a molaridade final, tá bom? Precisa ler bastante esse exemplo para poder raciocinar. Nesse caso, né, a fórmula, como todo mundo já sabe, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Aqui, às vezes, eu fico confundindo, porque eu trabalho muito com M1 e M2, V1 e V2. Aí eu fico misturando. Mas aqui é a mesma coisa de MI e MF, que é volume inicial e molaridade final, tá bom? Substituindo, eu tenho 0,2. Ah, uma coisinha também aqui que eu achei interessante. Todos os dados estavam em ml e o volume final estava em litros. Então, eu transformei para ml para a gente poder ter um resultado correto. Para transformar em ml, é só dividir, multiplicar por 1000. Peguei 1, multipliquei por 1000, deu igual a 1000 ml. Ficou 0,2, que é a molaridade inicial, vezes 300, que vocês estão vendo aqui. Ele quer saber o MF, vocês podem deixar MF ou um X, tanto faz. Vezes o volume final, que era 1000. Multiplicando, eu tive 1000 MF, 0,2 vezes 300 é igual a 60. MF é igual a 60 dividido por 1000, que dá igual a 0,06 mols por litro, tá? Então, nessas questões de diluição, vocês precisam ler bastante para poder saber realmente quais são os dados iniciais e quais são os dados finais. Alguém quer falar? Elber, Oi. e se transformasse o 300 ml em litros, tipo 0,3 litros, o resultado sai o mesmo. Sai, com certeza, sem problemas. O importante, Pedro, é que os dois volumes estejam na mesma Wagner. unidade de medidas. Por exemplo, se o volume 1 está em ml, o outro também tem que estar em ml. Se o volume final está em litros e o outro está em litros, o que importa é isso. É os dois elementos estar na mesma unidade de medidas. Certo. Pronto, tá aí o resultado, beleza? Depois vocês vão conferir. Outra questãozinha, presta atenção. Uma solução de 0,05 molar de sacarose. Ó, aqui já é dados iniciais, que ele está dizendo qual é a solução que a gente tem. Contida em um beck, perde água por evaporação. Presta atenção, perdeu água por evaporação. Ele disse qual foi a quantidade de água que foi perdida? Não disse. Então a gente não tem o volume inicial. A gente não tem o volume inicial. Por quê? Porque ele disse que ela perdeu água por evaporação. E restou um volume de 100 ml. Então, volume final aqui, 100 ml. Passando a concentração para 0,5 molar. Qual o volume dessa água evaporada? Então, preste atenção. Nós temos aí um dado inicial. Volume final, 100 ml, que foi o que restou. Molaridade inicial, 0,05 mols. Molaridade final, 0,5 molar. Então, ele quer saber o quê? O volume inicial. Porque esse volume inicial, ele disse que foi perdido por evaporação. Mas a gente não sabe quanto foi essa quantidade. A gente só vai saber no final. A fórmula é a mesma para poder fazer isso. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. MI é 0,05 vezes VI, que eu não sei quem é, pode-se colocar um X, como eu já falei, vai ser igual a molaridade final, ou M2, 0,5, vezes 100, que é a velocidade, já estou confundindo com física. É o volume final, tá? Fazendo esse cálculo, eu vou ter, ó, 0,05 VI é igual 0,5 vezes 100 dá 50. Então, VI vai ser igual a 50 dividido por 0,05, que dá igual a 1000 ml. O que é 1000 ml? É o volume inicial. Vou corrigir aqui. Volume final. Eu vou fazendo nas pressas.
Aí o cálculo que eu fiz, 1000 ml é o volume inicial. Só que ele quer saber o seguinte, qual volume de água foi evaporado? A gente sabe que da solução restou 100 ml. Então, o volume que foi evaporado, a gente tem que pegar o volume inicial, que é 1000, e subtrair de 100 para poder saber. Ou seja, 900 ml de água foi evaporado. Mas, Alberto, toda vida a questão vai pedir isso? Não. Ele poderia ter pedido só qual era o volume inicial, mas nesse caso a questão quer saber quantos ml de água foi evaporado. Então eu peguei a quantidade que eu achei que era 1000 e aí subtraí de 100, que foi o que restou, deu igual a 900 ml, tá bom? Só alguns ajustes aí para que vocês possam fazer. Dando continuidade e finalizando os tipos de concentração que vai ser cobrado na prova, eu tenho o quê? Título. Titulação. O que é isso, Alberto? Título. Primeiramente, o título está voltado à questão da porcentagem. É quando a gente pega uma solução, né? Eu tentei fazer uma aula prática com vocês online, mas não deu certo, porque eu precisava de uma vidraria chamada bureta para vocês poderem entender a titulação. O que é a titulação da maneira mais simples possível? É quando você pega um medicamento, hoje em dia, por exemplo, para dor, e dentro desse medicamento tem dipirona, tem vitamina C, tem várias composições dentro dela. Então, através da titulação, tem como eu saber cada porcentagem fracionada de cada substância dentro de uma determinada solução. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou tomando uma amoxicilina que serve para gripe, a amoxicilina tem várias substâncias. Pela titulação, eu consigo saber a porcentagem de cada substância que eu tenho dentro daquela amoxicilina. Então, ele é mais utilizado em remédios, a titulação. E nesse caso, gente, para poder a gente fazer aqui a titulação, a gente tem o título em massa, que não tem unidade de medidas, e a gente tem o título em porcentagem. O que é isso, título em porcentagem? Nós temos duas vertentes. Se ele te der um valor de porcentagem, você tem que transformar ela. Por exemplo, 80%, tem que pegar 80 e dividir por 100. Se ele te der um número normal para tu transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100 no final, tá? Então, lembrar que todos esses valores de porcentagem estão relacionados a título. Como é que a gente faz as questões de título? Preste atenção. Nós também temos duas fórmulas. Título, que é T, é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Vamos relembrar uma coisinha, ó. Tudo que tem índice 1 é referente a soluto. Tudo que tem índice 2 é referente a solvente. E quando não tem índice, é referente à solução. E o que é que nós temos dentro da solução? Soluto mais solvente. Outra coisa, vocês já ouviram assim falar no Story que uma casa que tem muito grilo assim cantando, eles ficam chamando dinheiro? E se vocês souberem qual é a data que o dinheiro vai chegar na casa, me avisem, porque aqui pode ter certeza que a gente tem um criatório, viu? É demais. Então vamos lá, continuando. Tá aqui, ó. Massa do soluto, M1, massa da solução, M. A questão vai te dizer. A questão vai trazer se ele está se referindo a soluto, se ele está se referindo a solvente ou se ele está se referindo à solução. Então, se ele te der a massa do soluto e a massa da solução, usa a primeira fórmula. Agora, se ele te der a massa do soluto e a massa do solvente, a gente usa essa fórmulazinha aqui, a segunda, tá bom? Mas, Alberto, se eu quiser fazer essa fórmula separada, M1 mais M2, para poder encontrar a massa da solução, eu posso fazer? Claro! Vocês fazem da melhor maneira possível que vocês acharem, beleza? Então, vamos lá. Nós temos a primeira questãozinha que diz o seguinte: uma solução de um dado soluto foi preparada a partir de 160 gramas de água. A água é soluto ou solvente? Solvente. Solvente. É solvente. É solvente.
Como eu já falei, soluto é tudo aquilo que foi dissolvido pela água. Então, eu vou ter o quê? M1, ó, uma solução de um dado soluto, não sei qual é, vou pesquisar, vou procurar. Foi preparada a partir de 160 gramas de água, M2, solvente. Se o título da solução é 0,2, então título é igual a 0,2, calcule a massa do soluto. Tá aí, pediu para a gente poder calcular essa massa do soluto. Fórmula: título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. O valor de título a questão me deu, que é 0,2. Acontece nas melhores famílias. Ó, o valor de título eles me deram, que é 0,2. Eu tenho que procurar o valor de M1. M1 deixei em branco, pode ser X, para poder ficar mais fácil para vocês, que aqui vai formar uma equaçãozinha do primeiro grau, não tem problema. M1 de novo, mais 160. O que é que acontece aqui, gente? Aqui nós temos produto dos meios pelos extremos, tá bom? Vou multiplicar M1 vezes 1 e vou multiplicar 0,2, que multiplica M1 mais 160. Fazendo isso, eu coloquei M1 vezes 1 é igual a M1. Igual 0,2 vezes M1. 0,2 M1. Mais 0,2 vezes 160 dá igual a 32. Vou trazer esse M1 para antes da igualdade. Vai ser 1M1 menos 0,2 é igual a 32. Fazendo essa subtração aqui, ó, 1 menos 0,2 dá 0,8 M1, é igual a 32. M1 é igual a 32 dividido por 0,8, que dá igual a 40 gramas. Resultado dessa questão, 40 gramas. Alberto, tinha como eu fazer ela diferente? Claro, tem sim. Se você fez diferente e achou o mesmo resultado, 40 gramas, não tem problema, tá? Finaliza nisso aqui. Na última questão, envolvia volume. Até pedi para que vocês não fizessem, porque a gente não tinha estudado questões voltadas para isso aí. Beleza? E é isso, gente.